Glória, meu irmão, hoje vamos falar da história de Jesus, como você nunca viu. Mas para isso já vai deixando o gostei, comentando para mais vídeo como esse. E sério, dá muito trabalho fazer um vídeo desse. Então vamos para o vídeo. Este acontecimento é descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O batismo de Jesus é um momento importante na história bíblica, marcando o início do seu ministério público e revelando a sua identidade como o Messias. Jesus, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ficou 40 dias jejuando e foi tentado pelo diabo. Ele resistiu às tentações usando as Escrituras. O encontro de Jesus com Pedro, inicialmente chamado Simão, foi um momento crucial na história da igreja. Jesus redefiniu o seu nome, chamando de Pedro, que significa pedra ou rocha, indicando a sua importância como fundamento da igreja. Este encontro não foi apenas um nome novo, mas uma mudança de propósito e identidade para Pedro, que passou de pescador a apóstolo e líder da igreja. A gente pode não saber por que está sendo escolhido, mas saiba que Deus sabe por quê. Jesus realizou vários milagres, curando cegos em diferentes ocasiões, mostrando o seu poder e a sua compaixão. Um exemplo é a cura do cego de nascença, descrita no Evangelho de João. A multiplicação dos pães e peixes é um milagre narrado nos 4 evangelhos: Mateus 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17 e João 6, 1-15, em que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Jesus anda sobre as águas é um milagre relatado nos evangelhos: Mateus 14, 22-33, Marcos 6, 45-52 e João 6, 16-21, que demonstra o poder sobrenatural de Jesus. O relato conta que Jesus, após alimentar uma multidão, foi para o monte para orar e seus discípulos foram de barco para o outro lado do mar da Galileia. Um vento forte começou a soprar e os discípulos estavam com medo, mas Jesus apareceu andando sobre as águas e os tranquilizou. No Evangelho de João 11, 1-46, Lázaro havia morrido e sido sepultado há 4 dias em Betânia, quando Jesus chegou. Jesus clamou: Lázaro, vem para fora! E Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em faixas. E lógico que esses milagres não agradaram em nada aos líderes religiosos da época. Para mais detalhes, sugiro que leiam Marcos 14, 53. É um ponto crucial na história bíblica, marcando o início do julgamento de Jesus pelos líderes religiosos judeus. O versículo detalha a condução de Jesus ao sumo sacerdote, o local onde o julgamento seria realizado. Mais uma vez confrontado pelos líderes religiosos para que Jesus julgue uma pecadora acusada de adultério, Jesus reagiu da seguinte maneira. Em João 8:7, Jesus diz: aquele que entre vós não tem pecado, que primeiro atire pedra sobre ela. Essa frase é um desafio para os que estavam prestes a apedrejá-la, indicando que nenhum deles estava livre de pecado e que, portanto, nenhum deles deveria atirar a primeira pedra. Durante a última ceia, Jesus partiu o pão e disse que era o seu corpo, e o vinho, que era o seu sangue, ordenando que seus discípulos o repetissem em memória dele. A Santa Ceia simboliza a nova aliança entre Deus e a humanidade, onde Jesus é o mediador. Em Mateus 26, 48-50, Judas se aproxima de Jesus e o cumprimenta com saudações, Rabi, e o beija, indicando a Jesus como o alvo da prisão. Em Lucas 22, 47-48, Jesus pergunta a Judas: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. O beijo de Judas é um símbolo da traição de Jesus. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Jesus foi entregue a Pilatos pelos líderes religiosos, onde ocorreu o julgamento. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica,
Crucifica! Crucifica! Então eu lavo minhas mãos, disse Pilatos. E Jesus começou a pagar pelos nossos pecados, sofreu humilhação e carregou a cruz por nós. Na cruz, fraco e cansado, Jesus se depara com o ladrão Dimas. Dimas reconheceu Jesus como o Cristo e pediu-lhe para se lembrar dele quando entrasse no seu reino. Jesus prometeu a Dimas que ele estaria com ele no paraíso no mesmo dia. Após um longo período de dor e sofrimento, Jesus morreu com a seguinte frase: Pai meu, por que me abandonaste? Jesus, ao pronunciar essas palavras, se identificava com a dor e a experiência humana da separação de Deus, especialmente em relação ao pecado.